Oi, pessoal, Josilma Biologia, tudo bem? Existem os textos relacionados ao câncer, clonagem e crossover. Esses conteúdos estão integrados ao núcleo, onde encontra-se o material genético DNA. Sua duplicação ocorre no núcleo celular, ou seja, no ciclo celular, período de vida de uma célula, que ocorre em duas etapas, a intérfase e a divisão celular. Na intérfase tem três fases, G1, S e G2, que foram abordadas na aula passada em divisão celular. Mas é na fase S que ocorre a duplicação do DNA. Contudo, quando uma célula na fase S é submetida a agentes mutagênicos, como certos tipos de radiação ou de substância, podem ocorrer danos no DNA. Esses danos podem ocorrer no ponto de checagem de G2 e então o início da mitose é retardado até que a célula realize os devidos reparos. Eventuais lesões nas moléculas de DNA podem ainda ser detectadas no ponto de checagem de G1. E a progressão do ciclo celular é interrompida antes do início da fase S. Vou subir aqui um pouquinho. Essa interrupção são estratégias que permitem que sejam feitas os reparos do DNA antes de uma célula iniciar sua duplicação, evitando que moléculas lesadas sejam duplicadas e transmitidas para as células filhas. Se os reparos não forem possíveis, é ativado o processo de apoptose. Lembre-se desse nome. Esse processo leva a célula danificada à morte, ou seja, a apoptose é a morte programada da célula. Porém, é preciso uma proteína chamada P53 seja produzida para que ela ative o processo de apoptose. Caso isso não ocorra, a célula com DNA danificado pode se multiplicar, entra em divisão celular, transformando-se em células cancerosas. O câncer não é mais frequente devido à proteína P53, que desencadeia a apoptose das células portadoras de DNA, levando do DNA lesado, as quais poderiam originar tumores malignos, né? E isso é mais um benefício, né, da divisão celular, né, para manter a célula sadia e ser repassadas as informações para as células filhas. Já na divisão celular, ocorre na meiose 1, na subfase da prófase 1, o paquíteno, ocorrem quebras de cromatas de cromossomos homólogos emparelhados, seguidas de soldaduras, ou seja, de reparação. Nesses reparos pode haver troca de pedaços de DNA nas partes quebradas dos cromossomos, e isso favorece a permutação, ou crossover, pois há troca de informações genéticas, né? Favorecendo a variação das espécies. Isso ocorre principalmente na reprodução sexuada, pois ocorre entre os gametas óvulo e espermatozoide, ou seja, de dois indivíduos com informações diferentes. E esse acontecimento é mais um benefício da divisão celular, né? Onde a troca física real de segmentos de DNA entre os cromossomos materno e paterno de um par de homólogos resulta em uma mistura de genes parentais, o que leva ao aumento das combinações genéticas e a gente terá uma diversidade biológica. Outro tema dentro do contexto DNA é a clonagem, que é o mecanismo que permite a formação de células de indivíduos geneticamente idênticos, ou seja, cópias com o mesmo material genético. Existem dois tipos de clonagem, a reprodutiva e a terapêutica. Na reprodutiva, o embrião formado é implantado no útero de um animal da mesma espécie, originando outro indivíduo geneticamente idêntico. Já a clonagem terapêutica não origina outro indivíduo. O embrião formado é mantido em laboratório e essas células são utilizadas para a formação de tecidos, órgãos e células-tronco embrionárias, né? Essas células embrionárias podem ser usadas no tratamento de doenças como distrofia muscular, doença de Parkinson, lesão medular, diabetes tipo 1
e inclusive câncer. Bom, eu fiz a relação detalhada com o DNA, material genético encontrado na célula dentro do núcleo, no qual ocorre o ciclo celular e a divisão celular. Vocês têm alguns textos para leitura e ajudar na atividade, certo? Sobre a variabilidade genética desencadeada a partir do evento, né, de permutação na prófase 1. Vocês têm um texto sobre câncer e sobre clonagem. Aí, na atividade, não esqueça de enviar a atividade completa com as respostas, certo? Ela pode ser em dupla, porque como tem desenhos e imagens, você pode optar em fazer os desenhos, aí tem a ajuda do colega, né? Aquele que tem a maior, assim, que gosta de desenhar. Mas você pode procurar as imagens também na internet, tá certo? É importante mandar a atividade completa com as respostas, tá certo? Porque fica melhor para enviar para a escola, né? Fiquem bem. Qualquer dúvida pode ir no WhatsApp que a gente tem exclusivamente para os alunos ou na sala virtual, tá certo, gente? Obrigada e até mais.